Sim, aqui estou eu de novo para falar de uma obra um pouco mais séria. Então, primeiramente, queria agradecer a quem recomendou nos comentários há 2 anos. Espero que você esteja aqui no Mudança de 4. Peço desculpas pela demora. E essa foi uma obra que fez eu reler mais de uma vez para eu pegar umas referências que eu inventei e tirei da minha cabeça. Então, vamos pro script. Bom, o capítulo começa com um estilo bem monster, apresentando um versículo bíblico, João 10:16. Tenha ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu vou comentar esse versículo um pouco melhor mais pra frente, mas já adianto que ele não tá aqui por acaso, pelo menos na minha cabeça. Bom, o mangá começa com uma narração estranha, a gente não vê o rosto de quem fala isso, mas enquanto isso, imagens de uma cidade sendo destruída aparecem. Enquanto isso, essa voz diz que esteve presa por muito tempo dentro de algo parecido com um casulo e que finalmente tinha conseguido sair. E a primeira coisa que essa entidade sente é fome. Ela começa a literalmente devorar as pessoas dessa cidade. A cena é cortada e é nos apresentada Alice, uma garota que parou numa mansão. Na mão dela tinha o número 431 e à frente dela tinha uma porta com o número 430. Quando ela tenta abrir essa porta, surge um novo personagem. Um ser com os olhos grandes e circulares demais para parecer normal. E ele se apresenta. Meu nome é Serpente. Aí estava numa mansão que acontece uma espécie de festa. E segundo a Serpente, cada hóspede possui um quarto e dentro dele todos os desejos podem ser realizados. Antes de a Serpente sair para organizar a festa, ela avisa para Alice ficar no seu quarto. E aí, assim que ele saiu, Alice começa a comer, porque as comidas apareceram, o desejo dela apareceu, já que ela estava com fome. E ela começou a comer, mas não era uma fome comum. O olhar dela passava uma sensação de alguém experimentando algo pela primeira vez. Não era só comida, era experiência. E aí, por curiosidade, Alice saiu do quarto. Só que imediatamente o corpo dela começa como se estivesse se queimando ou apodrecendo. A serpente surge na hora, com raiva, e tinha falado para ela não sair do quarto. Então, ele explica algumas regrinhas, algumas coisas que acontecem nessa mansão. A primeira é que se Alice se afastasse do quarto, o corpo dela apodrece mais ainda. E quanto mais próximo ela estiver do quarto dela, mais ela se regenera. E a mansão possuía 431 hóspedes e 431 quartos. Para cada novo hóspede, um novo quarto é criado. E Alice pergunta se a mansão estava lotada. A serpente responde que ela sempre está lotada. E aí vem mais uma novidade. O quarto 666, quando ele for criado, é quando vai ter essa grande festa nessa mansão. Quem participar dessa festa nunca mais vai poder sair da mansão. Segundo a serpente, isso não deveria incomodar Alice, afinal, dentro do quarto dela, ela pode ter todos os desejos que ela quiser. Não seria uma vida melhor do que no mundo exterior, cheio de conflitos, problemas, essas coisas? E aí Alice responde de volta: tem coisas boas lá fora, eu quero voltar para casa. Então a serpente diz que existe um jeito de escapar. E esse jeito era chegar ao primeiro quarto criado, o quarto 000. Mas ele alerta que quanto mais ela ficar longe do quarto dela, mais a deteriorização aumenta no corpo. E mesmo assim Alice decide seguir. E é aí que é nos apresentado cada quarto dos hóspedes, um de cada vez. Os quartos e os seus hóspedes, cada um representa um desejo, um trauma ou uma fuga humana. O primeiro quarto que a gente conhece é o quarto 430. Era um samurai. Era um mundo de casas japonesas e um samurai gigante. Ele executa repetidamente um homem com um rosto de forma de caixa. Esse cara com forma de caixa era alguém que praticava bullying. E o samurai repetia a mesma coisa: eu não sou uma cadeira. E isso fica bem claro que o samurai foi a vítima dessa pessoa, né? Ele foi a vítima, ele foi humilhado, ele foi reduzido a objeto. E agora ele fica nesse quarto e fica revivendo essa vingança dele eternamente, sem nunca se libertar dela. Logo em seguida, Alice passa para o próximo quarto e é nos apresentado uma mulher. Uma mulher que desejava ser livre dos limites do corpo, da sociedade, dos conflitos humanos. O desejo dela era se tornar um pássaro. E adivinha quem surge? A serpente.
A serpente pergunta para Alice se ela realmente queria voltar para o mundo exterior, mesmo com o corpo já deformado. E a Alice responde sem hesitar: pode apostar. Ela diz um negócio bem legal, que ela preferia viver pequenas felicidades reais do que uma felicidade falsa, criada por desejos artificiais, e que ela odeia mentiras. E ela foi assim pro próximo quarto. O próximo quarto é nos apresentado um herói espacial. Só que na verdade ele só imita esse ideal. Ele luta contra monstros que ficam repetindo a mesma frase: trabalhe, case, seja normal. E o maior monstro era o próprio pai, que o chama de patético. Esse quarto representa a pressão social familiar e a negação da identidade. Logo em seguida, é nos apresentado o próximo quarto, o quarto da mulher doente. Essa mulher tinha uma doença no mundo externo, mas na mansão ela preservava a sua beleza eterna e para ela ninguém sentiria sua falta no mundo real, apenas o peso das dívidas médicas que tinham que pagar para ela. Nesse quarto escancarava o medo da dor, da morte e da rejeição. Em cada um desses quartos sempre aparecia um flashback com Alice antes de ela ter entrado nessa mansão. E pouco antes de ela ter entrado, ela encontra um livro trancado com o cheiro do irmão dela. Será que esse livro pode ser a chave para alguma coisa? Volta pro presente e ela está em mais um quarto de cientistas. Esses cientistas explicam para ela que o livro consome meia pessoas, funde suas almas e desejos e criam um ser de poder absoluto. Essa é a festa que a serpente quer. A mansão não é um paraíso, é um banquete. E aí, nessa parte, já é um pouco da minha imaginação, de uma referência que eu peguei, não sei se pode ser loucura minha, que é em relação à serpente. Apesar de o nome dela já ser serpente, ela claramente, pelo menos na minha visão, funciona como uma alegoria da serpente do Éden. Porque desde o início o papel dela é tentar convencer a Alice. Sempre é aqui é melhor, lá fora dói, você não precisa voltar. Assim como o Éden não é uma imposição, é uma sedução. Então ele sempre tenta seduzir com essas ideias a Alice, assim como a cobra tentou convencer a Eva e o Adão a comerem do fruto. Ele tentava convencer a Alice a voltar para o quarto para ficar aonde todos os desejos dela se realizam. Só que não adiantou. A Alice continuou seguindo em frente, cada vez mais que ela chegava, o corpo dela ia apodrecendo. E ela finalmente chegou ao quarto 000. E a verdade foi revelada. Ela não era uma vítima. Ela na verdade era o livro da verdade. Uma entidade criada séculos atrás por uma princesa que queria conhecer tudo sobre o mundo. Um livro que absorve memórias, emoções, dores, guerras, desejos e verdades humanas. Alice escapou do livro no início da história. Aquela entidade faminta, destruindo a cidade, que a gente tinha visto, na verdade era ela. A serpente nunca foi um deus. Ela que sempre foi Alice. A Alice acaba se transformando em uma figura bela e aterrorizante ao mesmo tempo, uma mulher borboleta. Ela acaba consumindo o irmão dela, a serpente, absorve todo o conhecimento acumulado dele e diz que precisava ser registrado tudo. Não porque faz sentido, mas porque isso era felicidade para ela. O mangá termina com um mundo sem leitores, sem ninguém para interpretar a verdade, e a borboleta pousa sobre o boneco quebrado e tudo acaba. E aí, continuando, vou dar só alguns pontos aqui que realmente são outras coisas que eu peguei de referência, que eu não sei se faz muito sentido, mas pra mim faz muito. Do pouco conhecimento e do pouco de QI que eu tenho, que seria sobre o versículo que eu falei anteriormente, que foi a primeira página do mangá, né? Eu cheguei a pesquisar o que significava e eu vou deixar aí pra você. Jesus está dizendo que não veio apenas para um único grupo de pessoas, os judeus, mas que existem outras ovelhas, ou seja, outras pessoas, outros povos que ainda não fazem parte daquele grupo inicial. Quando ele diz a essas também não importa conduzir, significa que ele também quer guiar, cuidar e salvar essas pessoas. Então, ele falando isso, se a gente pegar da perspectiva da serpente, ele realmente criou essas ovelhas, essas pessoas, e que cada um era um grupo de pessoas, não era um grupo, mas cada um tinha um ideal diferente, acreditava numa coisa diferente, e cada um desses hóspedes tinha um mundo só para eles dentro desse quarto.
E a última, que também saiu da minha cabeça de não sei como, é que, que o mangá Bibliomania quebra muito essa ideia romântica de que o conhecimento sempre liberta. No caso específico nessa situação do mangá, o conhecimento ele exclui, ele humilha, ele cria castas, ele justifica a violência, né? A gente vê que o ser humano foi inteligente o suficiente para conseguir prender o monstro que a princesa criou, mas também foi burro o suficiente para replicar os livros para justificar outra guerra e que consequentemente fez Alice sair do casulo e matar todo mundo novamente. Então o mangá começa sutilmente, né, mas vai evoluindo para uma coisa mais explícita. Então é isso, foi uma obra bem curta, 12 capítulos. Agradecer de novo aí por ter me recomendado, eu gostei demais. Eu queria fazer nesse tom um pouco mais sério, porque realmente não faz muito sentido eu fazer todo animado uma obra que é meio seinen de terror psicológico assim. Mas eu gostei bastante da obra, me fez refletir bastante sobre essa obra, sobre assuntos da vida, me fez eu usar de 5% que eu tenho de QI, me fez eu usar 6%, mas deixa nos comentários aí também o que vocês acharam, se as minhas teorias sem sentido fez sentido, deixa nos comentários também e podem recomendar mais mangá ou anime pra mim. Agradeço demais de novo aí, galera. Muito obrigado aí, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Tamo junto, até mais, até o próximo vídeo.